Já estamos ao vivo, aguardando o pessoal entrar na live, aguardando a nossa convidada VIP de hoje, a psicóloga Dani Moser, vai entrar então para nós falarmos sobre a conscientização do mês de janeiro, que é especial, né, voltada para a saúde mental, né, a saúde emocional. Então, vamos aguardando aí o pessoal entrar. Boa noite, bem-vinda, Adri. Nossa live de hoje, estamos aguardando o pessoal entrar na live. Boa noite, Samantha, bem-vinda. Estamos iniciando a live de hoje, aguardando entrar também a nossa convidada especial da live, a Dani Moser, psicóloga. E iremos então conversar hoje sobre um tema muito importante, né, que é a nossa saúde mental, nossa saúde emocional, o quanto ela interfere, o quanto ela reflete, né, em todos os sentidos da nossa vida, né, como que as nossas emoções geram os nossos sentimentos, né, e provocam todas as ações que nós vamos obter, como nós vamos reagir e os resultados que nós vamos ter, né, em todas as áreas da nossa vida, né. Então, vamos aguardar a nossa convidada VIP chegar. Boa noite, Paula, tudo bem? Bem-vinda. Estamos aguardando o pessoal entrar na live. Que bom ter você aqui, Paula. Hoje o assunto, né, nós vamos tratar sobre saúde mental, saúde emocional. Estamos aguardando a nossa convidada VIP de hoje, né, a Dani Moser, psicóloga. Estamos aguardando ela entrar aqui na live para a gente fazer o convite. Sim, avisei, falei que já ia entrar aqui na live. Deve estar entrando aí a qualquer momento. Então, nós vamos
tratar hoje, né, desse assunto bacana, né, que é o mês de janeiro, ele aborda, né, essa conscientização, né, para nossa saúde, né, a nossa saúde mental, né, que interfere em tudo na nossa vida, né. Não sei se ela tá com algum desafio. De repente mandar uma mensagem para ela no WhatsApp. Sim, eu acabei de falar com ela pelo Instagram, ela me chamou. Ela me chamou no Instagram. Nós vamos aguardando. Oi, Dani. Tudo bem? Nossa convidada VIP acaba de entrar. Então, vamos enviar aqui, vamos aceitar o convite. A convidada VIP de hoje é Dani. Já aceitei ali o convite. Olá, Oi, tá me tudo bem? ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Uhum. E você, está ouvindo bem? Tudo bem também. Boa noite. Boa noite, que alegria, né? Ter você aqui com a gente nessa live hoje. E boa noite para o pessoal que está chegando, que está entrando agora. Nós teremos então nossa convidada VIP de hoje, né? Nossa convidada especial, a Dani Moser, ela que é psicóloga, né? E analista existencial, né? E o objetivo da live de hoje é nós falarmos, né, o mês da conscientização de janeiro, né, que é o da saúde mental, né? Nós falarmos então sobre as nossas emoções, né? E, e antes de eu passar para a Dani se apresentar um pouco, falar um pouquinho, né, o que ela trabalha, para o pessoal que está chegando agora, bem embaixo aqui, tem a imagem de um aviãozinho ali, que vocês podem estar enviando esse aviãozinho, convidando outras pessoas para assistirem a live, tá? E vocês podem interagir com a gente também no decorrer, né? Colocar algum comentário, alguma coisa que vocês sentirem, né? Que vocês gostariam de fazer alguma pergunta, né? E os coraçãozinhos são importantes, né? Um sinal que vocês estão gostando e que o Instagram também vai fazer uma entrega melhor, né, para todos nós, né? Então, gratidão a todos vocês que já estão aqui com a gente, né? E essa live depois vai ficar gravada, né? E a gente tem um presentinho também que a gente vai anunciar mais para frente. Então, é muito importante, né, que a gente consiga atingir um número máximo de pessoas, porque as informações elas vão ser muito bacanas e se a gente conseguir conscientizar, levar uma informação, né? A Dani passar aqui uma informação que vai fazer a diferença na vida de uma pessoa que daqui já valeu, né? Porque esse é o nosso propósito de vida, é levar, né, Dani, o nosso conhecimento, a nossa informação para um despertar, né? Trazer algo à tona e que possa fazer a mudança. E a mudança toda começa na nossa mentalidade, né? Que é a nossa mente, né? Então, vou passar para a ti, Dani, se apresentar e aí vamos começar ali a nossa conversa. Tá bom. Primeiramente, eu quero dar boa noite, então, e agradecer pelo convite, por essa oportunidade da gente estar aqui falando sobre um assunto tão importante, né? Esse mês de janeiro, ele é considerado o janeiro branco, né? A gente fala assim, que é o mês de conscientização da saúde mental. A gente tem, então, lá o amarelo, o rosa, o azul, né? E o branco, porque representa paz, né? Representa libertação, representa clareza, né? Então, por isso a cor branca. E no início do ano, que é janeiro, né? Porque quando a gente começa aí, é uma virada de ciclo, né? Para todo mundo, então começa um ano novo. Então, a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção, né? Na nossa saúde mental. Então, me apresentar, me chamo Dani Moser, eu sou psicóloga, também analista existencial, como a Helene me apresentou ali, tenho várias formações, inteligência emocional, psicologia positiva, né? Que eu digo assim que eu defino a minha metodologia de trabalho como terapia existencial, porque eu juntei a psicologia com a análise existencial
temperei com esse monte de conhecimento aí e criei essa metodologia, né? Eu trabalhei durante muito tempo com a questão do emagrecimento, então um assunto que eu consigo falar bem, que eu me sinto bem apropriada, né, com propriedades para falar sobre o assunto. E agora, recentemente, o meu foco está sendo nessa questão do vazio existencial, né? De onde é esse vazio existencial? E tenho recebido muitos pacientes, acho que já é bem claro, isso todo mundo já percebeu, a quantidade de pessoas com ansiedade e depressão, né? Como Muito. alimentado, como a gente tem visto, isso está ficando uma coisa comum, assim, né? Então, acho que é bem importante a gente poder falar um pouco sobre isso. Todas as sobre etárias, né? Oi? Todas as faixas etárias, inclusive. Todas as faixas etárias. Tem dados da Organização Mundial da Saúde que o índice de suicídio ele é maior, né? Ele tem aumentado em adolescentes e em pessoas até os 50 anos, né? Então, antigamente eram coisas quando a pessoa perde o propósito de vida, né? Que a pessoa já não tem mais sentido na vida, lá quando está ficando velhinha, né? E agora não, está cada vez mais cedo, né? Então, cadê esse propósito de vida? Cadê esse sentido da vida? As pessoas, né, de chegarem nesse ponto de abrirem mão, né, do seu bem maior que é a vida. Então, é um tema muito importante e eu já quero começar, assim, Helene, não sei qual vai ser a primeira pergunta, tá? Mas eu quero começar, para quem está chegando agora, pedindo para ficar até o final e eu quero desmistificar o que é saúde mental, o que é terapia, né? Porque ainda, infelizmente, tem muitas pessoas que pensam que terapia ou que psicoterapia é para louco e acham que aquilo que elas estão sentindo, as dores emocionais, ela tem que dar conta sozinha, né? Como que ela não vai dar conta? Ela tem que dar conta, é normal, todo mundo tem. E que vai no psicólogo ou busca ajuda quem tá louco, né? Então, já quero começar aqui quebrando esse paradigma, assim, né? E dizendo que não é assim, né? Você não vai tem uma dor de estômago, você até tenta ali fazer um chazinho para passar a dor de estômago, aí você vai ali e toma às vezes um Buscopan, que é um remédio caseiro, mas a partir do momento Sim. que não resolveu, você vai no médico, porque pode ser algo mais grave, né? Você não Buscar espera um ano, não espera 2 anos, espera 5 anos. E por que com as emoções as pessoas esperam tanto? Ou às vezes esse ponto, esse ponto agora que você levanta, né? Eu leio muito, né, sobre essa parte de inteligência emocional. Agora vou fazer uma formação esse ano também, que vou começar. Então, eu gosto muito de ler sobre a neurociência, né, sobre a neuroplasticidade, enfim. Já li inúmeros livros, né, sobre essa questão da nossa inteligência emocional, como que as nossas emoções interferem e como eu trabalho, né, com essa parte da saúde, do emagrecimento, mas a saúde no geral, eu vejo o quanto, né, a cada dia estudando isso, eu vejo, né, o quanto a saúde mental e emocional afeta e provoca as dores físicas, inclusive o aumento do peso. Então, tudo tem relação com a nossa emoção, né? E esse livro, né, que nós comentamos aqui, foi uma das primeiras lives que eu trabalhei, foi em cima desse, baseado, né, em dados desse livro, Inteligência Emocional, né, de Daniel Goleman. E aqui ele fala, né, sobre as emoções e ele tem pesquisas, dados comprovados científicos, né? Todo esse livro, né, com comprovação científica de problemas, por exemplo, o que a raiva consegue desencadear, porque a raiva ela é uma emoção, né? Uma das emoções primárias, né? Problemas de pressão alta, problemas de câncer, enfim, inúmeros, e tudo tem uma relação, né, com uma emoção, né, que a gente teve ali, algo comunicou, né, algo comunicou algo, né, gerou essa emoção, gerou esse sentimento, né, então, Dani, não vamos aqui explicar exatamente o que é uma emoção, mas você pode talvez, né, dar um sentido maior para isso, mas como que elas vão desencadeando, né, ações, né, e essas ações elas geram um resultado, né, positivo, negativo, né, e
chega um momento, né, que como é que eu vou detectar, né, como que eu posso tratar isso, né? Ou algum exemplo que queira colocar, né, de uma emoção, né, ou até algum, eu sei que tu não pode citar exemplos, né, de pacientes, mas situações que tu vivencia, que tu olha assim e tu diz, não, essa dor física, ela vai passar quando melhorar essa emoção, essa dor, né? Então, nós somos seres integrados, né? A gente, para estudar, a gente acaba separando, né? A medicina vai estudar lá o corpo, a psicologia vai estudar lá as emoções, a mente, aí a religião vai estudar a nossa espiritualidade, né? Sentido da vida. A gente acaba tendo que encontrar essas coisas, elas são tudo separadinhas. Então, se eu tenho uma dor física, eu vou no médico procurar, eu não vou no psicólogo, porque é físico. Eu não vou na igreja ou na minha religião, porque é físico. Então, a gente tende a separar tudo isso. Só que nós somos uma coisa só e está tudo interligado. Então, ter esse conhecimento, essa informação, ela é muito importante, né? Cada vez mais a ciência vem comprovando isso, né? A gente tem agora um estudo novo, que é a epigenética, que mostra, inclusive, que nós herdamos não só as características físicas dos nossos pais e antepassados, mas também as nossas emoções e pensamentos, e crenças. Então, olha só, quem diria? Como pode, no sangue, pelo DNA, eu receber uma crença que é um pensamento ou uma emoção de um antepassado meu? Então, as pesquisas, né, a ciência está avançando e está mostrando. Olha a Então, profundidade disso, né? então, nós somos seres integrados, né? Tá tudo misturado, tá tudo junto. Quando eu mexo numa área da minha vida, automaticamente eu mexo na outra. Quando eu vou para desenvolver minha espiritualidade, aqui eu estou falando de religião específica, mas de espiritualidade, de acreditar, de ter fé, de buscar sentido na vida, propósito nas coisas, eu mexo nas minhas emoções. Quando eu mexo nas minhas emoções, eu mexo no meu corpo físico, porque a emoção, né, não entendo muito em detalhe de conceito, mas a emoção, ela Uhum. é física. Emoção é o peito apertado, a garganta, aqui né, com nó na garganta, a vontade de chorar, o coração acelerado, a tensão no corpo, né, que o medo provoca, que a raiva provoca, que a ansiedade provoca. Então, a emoção ela é física. O sentimento é a interpretação que nós damos para aquela emoção. Então, eu digo que esse aperto no peito é ansiedade, né? Então, por que eu sinto a ansiedade? De onde vem? Como é que começa? Começa de um pensamento. Então, eu penso algo, esse meu pensamento dispara reações químicas no meu corpo, né? Porque é biológico. O pensamento é uma conexão dos meus neurônios que vai fazer uma alteração química e essa química altera várias questões do meu corpo. Então, a circulação sanguínea, os batimentos cardíacos, né? A pressão, como você citou. E isso pode desencadear distúrbios, doenças físicas, né? Então, essa linha que eu gosto muito, tanto da psicossomática quanto da medicina germânica, ela mostra, né, que cada parte do nosso corpo, cada órgão nosso, ele é responsável por um sentimento, por uma emoção. Então, por exemplo, dá um exemplo aqui, né? Câncer, né? Câncer é uma doença que da onde vem, né? Qual é a origem? É o câncer, então, pela psicossomática, ele tem a ver com mágoas. Quando eu guardo mágoas, quando eu fico remoendo mágoas, ou seja, quando eu não perdoo, eu desenvolvo câncer. Aí, se eu vou lá na minha religião, eu vou lá estudar espiritualidade e aprendo a desenvolver o perdão, eu estou me libertando das mágoas, eu estou curando as minhas emoções. E curando as minhas emoções, eu estou podendo prevenir câncer. Claro que isso não é ainda científico, né? Não é matemático assim, mas os estudos estão mostrando isso. Então, está tudo ligado. Não tem como eu tratar só uma parte minha, né? A minha alimentação interfere nas minhas emoções. Como? Porque é química. Se eu tenho uma alimentação nutritiva, saudável, a minha química corporal melhora, a minha produção de hormônios, de serotonina, que é o hormônio do prazer, isso vai mexer. E se eu mexo na minha parte química, física, eu consigo também regular ou equilibrar um pouco mais as minhas emoções. Se eu faço uma atividade física, eu mexo o meu corpo. Quando eu movimento o corpo, eu tenho alterações químicas no corpo. Isso muda a minha emoção. Então, quando muda, produz adrenalina, hormônios, né, do prazer, da alegria, isso melhora o Muda o
estado de espírito, né? Porque vamos combinar, nunca vi ninguém fazer uma atividade física e ficar triste depois de uma atividade física. Eu até hoje nunca vi, eu pelo menos não fico. Eu fico disposta. Atividade física resmungando, porque não gosta de fazer, mas depois que faz, não tem jeito, dá uma sensação de eu sou foda, né? Missão cumprida. Isso é fato, né? Hoje mesmo uma cliente no espaço chegou, ela me disse assim: Nossa, com esse tempo hoje, às 6 da manhã, eu estava na academia. E aí eu pensei, será? Será? Aí eu disse para ela, melhor nem pensar, né? Então, mas e o resultado, né, que vem disso depois, né? Então, de fato, né? E isso também tem a ver com o que a gente está falando, porque a gente vai precisar gerar esse hábito, esse esforço de contestar os nossos pensamentos negativos, porque realmente ninguém, o nosso corpo ele não foi feito assim, nossa, não vejo hora de acordar às 6 horas para ir na academia. Não, isso não vai acontecer, né? Então, como que a gente pode também lidar com esses pensamentos dominantes negativos por um positivo que vai me trazer o resultado que eu quero, né, Dani? E esse resultado ele vem de várias maneiras. Pode ser melhorar a minha condição financeira, né? Melhorar o meu relacionamento, melhorar os meus hábitos alimentares, ou até mesmo, né, como você trabalha ali, né, que eu achei muito bacana esse termo, né, que é uma análise existencial, né? Então ele é profunda, né? Tipo, desde um propósito para a pessoa se sentir feliz no que ela está fazendo, né? E veja, né? A gente, quando a gente está triste, né? A gente geralmente olha para baixo, né? Não tem como você estar triste olhando para cima. Então, olha o corpo e as emoções casadas, né? Quando a gente está alegre, a gente está olhando para cima, feliz. Quando a gente vai rezar, a gente olha para cima. Então, a esperança, ela vem do olhar para cima. E a tristeza, ela vem do olhar para baixo. Porque a tristeza é uma emoção natural que todos nós temos, que tem como função nos avisar que nós precisamos olhar para dentro de nós e mudar algo em nós que não está legal. Eu preciso mudar. Então, eu fico triste. Alguma coisa mudou aqui fora, pode ser, mas agora está na hora de eu mudar também. Então, o meu corpo, ele mostra o que eu tenho que fazer. Ele vai fazer eu olhar para dentro para ver que eu tenho que mudar algo em mim. Então, esse conhecimento de que tudo está interligado e que a gente tem o conhecimento mesmo que falta. Inteligência emocional é chamada de inteligência não porque é uma habilidade que a pessoa tem, né, um QI, é porque eu preciso ter esse conhecimento e praticar isso, né? Para que eu possa gerenciar os meus sentimentos, né? Gerenciando os meus sentimentos, os meus pensamentos, eu gerencio as minhas emoções. Muito bacana isso que você coloca, que enfatiza muito nesse livro, que eu peguei e comprei esse livro, pensei, nossa, mas é quase uma bíblia. E no início eu não entendi muito, né? E aí quando você começa o livro ficar difícil, aí que você tem que insistir. E ele fala exatamente, né, que hoje o que mais se procura nas pessoas, né, é o que é o consciente, é a inteligência emocional, porque não tá errado você tirar as melhores notas na escola, você ser a pessoa mais inteligente, mas se você não tiver uma emoção boa, você não vai conseguir nem usar toda essa inteligência. E quando aparecer um problema, uma situação, né, até de lidar com o público ou com a equipe, emocionalmente você não está preparado, né? Então, eu vejo assim, ó, eu tenho 2 filhos, né? Você também tem 2 filhas, as 2 estão pequenininhas ainda, mas eu já tenho uma casada e um que está com 8 anos, né? Então, eu observo que, por exemplo, as escolas, né? Não questionando, mas precisa evoluir muito nesse sentido de ouvir as emoções dos alunos, né? Porque hoje a realidade ela é diferente, né? Do nosso tempo, quando a gente estudava, para quando se estuda hoje, né? Hoje as necessidades, os desejos, a visão das crianças de hoje, ela mudou, né? Então, os neurônios delas também são outros, né? Porque não é comparar nós hoje com antigamente, né? Você que estuda isso pode comprovar, né? Faz sentido o que eu estou falando? Sim, nós estamos evoluindo, né? Então, cada geração que vem, ela está mais evoluída em termos de
de raciocínio, né? É a evolução humana. A gente era lá, vamos pensar lá, macaco, né? A gente era mais irracional e a gente vem desenvolvendo, o próprio cérebro vem desenvolvendo, criando o neocórtex. É um processo lento e gradual, a gente vem evoluindo. Então, claro que sim, a gente está numa época da informação, é muita informação. Imagina na nossa época, a gente ter acesso a essa velocidade e quantidade de informação. Então, as crianças estão tendo muito mais. Dani, Tá? Travou? deu uma, deu uma travada, mas voltou agora. Tá. A gente não teve inteligência emocional, sempre foi necessário, tá? Só que não se falava nisso, era um conhecimento que poucos tinham, não tinha essa velocidade da informação. Então, nós não fomos ensinados a lidar com as emoções. A gente acaba repetindo o que os nossos pais fizeram e eles repetem o que os pais deles fizeram. Claro que às vezes um pouquinho melhor. Então, se eu antes lá, a minha mãe, por exemplo, né, quando ela era castigada por fazer uma coisa errada, ela ajoelhava no milho, ela era humilhada, ela tomava varada, né, apanhava de vara. Né? Hoje em dia a gente já tem aí toda uma linha de conhecimento de não violência, não bater, inclusive falar sem ser violento, né? Mas veja, é pouco tempo, né? A minha mãe tem 65 anos, então é pouco tempo, né, para ter mudado tanto. Só que nós passamos, né, todos nós, desde a minha mãe, né, a minha geração, não teve inteligência, ninguém ensinou isso. Agora as escolas começam a falar, mas ainda assim é a falta de talentos, né? Mas eu já vejo muitas escolas tendo no conteúdo inteligência emocional, o próprio filme da Disney, né, o Divertidamente, já vem falando sobre as emoções, tem informação. Só que na nossa época não tinha. Então nós fomos educados com pessoas que não tinham inteligência emocional, que fizeram o melhor que puderam de acordo com a forma que viveram. Então a gente, muitos da nossa geração, aqui eu tenho 47, então vamos colocar aí de 35 a 50, né? Sofreu muito, assim, sofreu rejeição, né? Sofreu às vezes humilhação, abusos, né? Então tem violências de vários tipos, né? Isso vem na carga genética, né? Isso vem vindo na carga genética. Já vem na carga genética e é o conhecimento também, não tem conhecimento. Então, quantos de nós ouviu assim, engole o choro? Ah, para que chorar? Que besteira chorar por isso. Homem não chora, né? Então a gente fica ouvindo essas coisas de que tem que segurar as emoções, de que não pode mostrar, de que é feio mostrar fragilidade, é feio falar das emoções. Inclusive tem gente, eu tenho clientes meus que têm vergonha de dizer que fazem terapia, porque não posso dizer que eu estou aprendendo ou que eu preciso melhorar as minhas emoções. É como se a gente tivesse que já saber. Só que como é que a gente vai saber se ninguém ensinou? Nossos pais não sabiam. Ninguém nos ensinou. Pelo contrário, ensinaram a gente a trancar, a segurar, que isso é feio e isso é errado. Então a gente vai trancando essas emoções, a gente não fala, a gente não olha para elas, e aí como que eu vou aprender a lidar com elas? Como que eu vou aprender a administrar? Então eu vou trancando. Eu digo assim, eu vou colocando embaixo do tapete, eu vou sentindo as coisas, vou botando embaixo do tapete, porque isso não é importante. Emoção, não é. O importante é ganhar dinheiro, o importante é ter sucesso, o importante é ser inteligente, é ser promovido, né? E as emoções vão ficando embaixo do tapete. Exato. Só que tudo que coloca embaixo do tapete, toda a sujeira, a gente deixar embaixo do tapete, ela começa a feder. E às vezes a gente vem o cheiro, né? A gente olha assim, que cheiro ruim, de onde é que é esse cheiro? A gente não consegue identificar de onde é que é. Assim acontece com a gente. A gente vai acumulando, às vezes, desde criança, aliás, principalmente na infância, né? Porque nossos pais não sabiam, a gente vem acumulando sentimentos negativos que geraram crenças negativas, e essas crenças vão gerando esses pensamentos negativos e a gente não vai olhando para eles. A gente vai achando que sozinho a gente vai dar conta, a gente esquece. Põe embaixo do tapete, deixa para lá. Só que daí chega numa época que o tapete está tão cheio de coisa suja dentro que começa a feder. O que é o feder? As crises de pânico, as depressões sem motivo. E traumas às vezes de impacto, né? Às vezes são traumas muito fortes e às vezes são traumas pequenos. Pequenos traumas que a gente acha que é tão significante porque ele é pequeno que ele é irrelevante, mas ele não é. Cada trauma que a gente tem, desde assim, eu fiquei magoado que meu pai gostava mais da minha irmã do que de mim. Pequenininho, tá? Isso gera crenças de que eu não sou boa o suficiente. E esta crença
que foi criada, às vezes, lá na minha infância, de que eu não sou boa o suficiente, gera aqui sentimentos e emoções no meu dia a dia. Alguém fala alguma coisa, vem aquele sentimento, eu não sou boa o suficiente, viu? Falou porque eu não sou boa. E a gente vai distorcendo a realidade e criando um ponto de vista sobre as coisas, às vezes distorcido, que não é a realidade. Né? Se autoanulando, né? Tendo uma estima, né? Não, para mim, porque se eu disser não, eu posso incomodar a pessoa e aí ela vai se magoar. Imagina, emoções não pode, ninguém pode sentir nada de diferente. Então a gente tem que proteger, cuidar. Eu vou engolindo, vou criando até máscaras nessas relações, não sendo autêntica, até que eu me separo tanto de quem eu sou que eu fico nesse vazio, que não tem mais sentido. Já não sei mais quem eu sou, não tenho autoestima, não consigo mais controlar as minhas emoções, sou impulsiva, porque está aqui, é como se fosse um vulcão, né? Está cheio de emoções e pensamentos negativos de uma vida toda, e do nada a pessoa explode com quem mais ama, às vezes, né? E não entende por que é assim. E aí tenta controlar o comportamento. Eu vou controlar meu comportamento, nunca mais vou gritar, nunca mais vou fazer isso com os meus filhos, né? Até que não aguenta e grita, e depois sente a culpa. Por que eu gritei? Por que eu bati? Eu falei que eu nunca mais ia fazer. E aí se sente descontrolada. Só que sabe qual é o problema disso? Primeiro, né? O lado bom disso, né? Isso é normal. Muita gente está assim porque não tem autoconhecimento, não tem inteligência emocional. Então chega nesse ponto. Mas o maior problema é achar que eu sou anormal porque eu sou assim. Eu preciso de remédio para me controlar, porque eu sozinha não me controlo. E aí vai buscar o remédio como sendo a primeira solução. O remédio ele é uma química e ele é muito importante em alguns casos. Né? Então, o remédio vai alterar a minha química, ou seja, altera o meu físico, e aí eu não estou sentindo nada. Mas não muda a causa, que é o meu trauma, que são o meu padrão de pensamento negativo, as minhas crenças sobre mim. Isso o remédio não faz. Né? Então, é importante a gente juntar. Nós somos integrados. É corpo, mente, emoções e espírito. Tudo isso é importante para o nosso equilíbrio como um todo. Equilíbrio na saúde, equilíbrio na saúde física, né? Na saúde emocional, na saúde mental. Tudo faz parte. Não dá para a gente descartar alguma coisa, né? Isso, os relacionamentos, né? Mas muito bom. O pessoal que chegou agora, que foi entrando depois, né? Sejam também todos muito bem-vindos. Nós estamos falando hoje com a psicóloga Dani Moser e o assunto é saúde mental e emocional, né? E já colocamos aqui vários pontos bacanas. A live vai ficar gravada, tá? Depois a gente vai falar, né, do presentinho que tem reservado para vocês. Fiquem até o final para vocês saberem qual é o presente, né, que está reservado para vocês. E gratidão também pelas pessoas que já comentaram aqui na live. Tá? Se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, também pode estar colocando aqui. A gente pode estar respondendo, né? A Dani pode estar respondendo. E você colocou aqui uma questão, né? Que eu gostaria de que você abordasse, né? Não sei qual é o teu público que você atende mais, né? Mas eu pessoalmente trabalho mais com o público feminino, né? E falar um pouquinho sobre essa sobrecarga hoje, né? Que a mulher tem, né? Hoje a mulher, hoje não, já há um bom tempo, né? Ela tem uma jornada, né, de trabalho dupla, tripla, enfim, né? Então, houve um período ali que a mulher ela ficava mais em casa, né? E que foi um período de submissão, né, digamos, e hoje um período, né, de bastante responsabilidades, né? Há uma sobrecarga, né? Eu vejo isso como algo até positivo, né? Que a mulher ela se libertou de muitas coisas que ela não podia, né? Mas como hoje administrar, né? O teu público ali é um público mais feminino, quais são as coisas que essas mulheres trazem, né? Que você me falou ali que trabalha com um público mais, né, na nossa faixa de idade, minha, quais são as dores? Por que trazer esse assunto? Porque talvez alguém que está aqui na live também possa se identificar e comenta aí se faz sentido para você o que a Dani vai comentar ali, se de repente, né, você conhece alguém que está se sentindo assim, ou você mesma se sente assim, né? Ou algum outro assunto, né? Além do que a Dani vai colocar aqui,
né? Para que a gente possa trazer uma identificação aqui. E daqui a pouco você está convivendo com alguém ou você tem algum sentimento assim e que você pode, opa, nossa, como eu não tinha me dado conta, né, disso e como buscar essa ajuda, né? O que aparece bastante, tá? É essa dificuldade de administrar o tempo entre os nossos diversos papéis, né? A mulher hoje na nossa idade, então, ela está trabalhando, então ela tem uma vida profissional e ela busca a realização profissional. Não é só pelo dinheiro que a mulher trabalha, muitas são, né? Às vezes precisa, né? Mas a grande maioria das mulheres hoje em dia quer trabalhar para se realizar, para buscar esse propósito e sentido na vida através do trabalho, né? Essa contribuição. Então, eu quero crescer na minha vida profissional, eu quero me dedicar, mas eu tenho um filho. E aí eu preciso também dedicar tempo para o meu filho, porque eu não quero que outra pessoa eduque meu filho. Eu não quero ser aquela pessoa que chega em casa às 8 da noite, ele está dormindo, saiu às 7 da manhã e ainda está dormindo, né? Eu quero poder ser mãe também, mas eu preciso me realizar profissionalmente ou eu preciso do dinheiro, não importa. Tenho que trabalhar. Então, eu tenho a profissional, eu tenho a mãe, aí eu tenho a dona de casa, porque se eu posso pagar alguém para cuidar da minha casa, e se eu acho alguém de confiança, que também tem essa dificuldade de encontrar a pessoa, ok. Mas se não, também tem que cuidar da casa. E aí, além de cuidar da casa, eu também quero cuidar de mim. Eu quero ir numa academia, eu quero fazer uma massagem, eu quero ir no cabeleireiro, eu quero fazer as unhas. E ainda também eu preciso ser esposa, preciso dar atenção para o meu marido, porque se eu não tiver, né, não tiver dando atenção, dar carinho, cuidar e ter momentos juntos, ir no cinema e sair para passear, também o relacionamento fica abalado. Então, se a gente for olhar isso em termos cronológicos, como é que eu dou conta? Porque se eu fico 8 horas no trabalho, mais tempo de trânsito, daí tem filho, daí tem academia que vai lá 1 hora e meia, não pensar se você trabalha 1 hora, não cabe na agenda tudo isso. Então, o dilema é, estou abrindo mão de alguma coisa. E geralmente o que abre mão é de si. É. É do autocuidado, né? Então aí vem excesso de peso, porque eu não me alimento bem, eu como qualquer coisa, eu não vou na academia, eu não cuido de mim. Vem baixa autoestima porque estou me sentindo feia, não me cuido, né? Então, aí vem autoestima. Aí quando vem a autoestima, daí já fica irritada porque não se gosta. Aí quando tá irritada, já perde a paciência com o E filho. como Aí já acha que é uma. Se desconta na comida. desconta na comida, sim. O descontar na comida é um padrão cultural nosso, né? A forma, a gente não teve inteligência emocional, estava falando isso, ninguém nos ensinou isso. Mas o que a gente já aprendeu, e a maioria aprendeu, é que comida cura as emoções. Porque durante a nossa vida, a comida foi usada, na nossa cultura, que a comida é usada para recompensar quando eu faço algo bom, para me acarinhar, se eu fiz alguma coisa, se eu me machuquei, se eu caí, né, para carinhar, me presentear. Sim. Então, com comida Uma principalmente doce, né? recompensa, uma recompensa. É a recompensa. Então, assim, ó, é carinho, é a recompensa, é o presente, né? É o consolo. A comida ela vem com tudo isso junto. Então, é o remédio natural das emoções. Então, se eu não vou lá no médico, eu vou comer. E comer alivia, né? Só que alivia só na hora, e depois vem a culpa que comeu, daí depois se arrepende. Enfim, é um ciclo isso, né? Que eu chamo de fome emocional. Escolhe comer também, né, Dani? O que que escolhe comer, né? Sim, mas é que geralmente escolhe o doce bem calórico, porque ele também tem uma memória afetiva. O doce tem a ver com a festinha da infância, quando eu era o centro das atenções, o doce tem a ver com o chocolate, o presente que a gente dá para o namorado e para a namorada, o doce, né? Então, geralmente são coisas assim, ou às vezes uma lembrança afetiva Mãe, né? da avó, né? O pãozinho que o vô trazia para mim todo dia quando ele chegava em casa. Toda essa memória afetiva, né? Então, um jeito que a gente aprendeu de lidar com as emoções é através da comida. E por isso é tão difícil se controlar ou seguir uma reeducação alimentar. Porque o emocional está gritando ali. Então, eu me sinto estressada, eu vou na comida, mas eu não quero, eu não quero emagrecer, eu quero me alimentar melhor. Mas eu não sei outro jeito, ninguém me ensinou outro jeito de lidar com essas emoções. E isso que na terapia a pessoa consegue encontrar, né? A gente tem uma parte de terapia chamada psicoeducação, que é ensinar a lidar com as emoções, ensinar a mente
a buscar automaticamente outra recompensa, outra forma de carinho, outra forma de lidar com frustração, que não é comendo. Então, eu tenho uma frase que meus clientes sempre falam e lembram de mim, né? Comida é só comida. Não é nada além de comida. É comida para nutrir o corpo. Eu preciso cuidar, olhar para a comida e ver qual alimento nutre o meu corpo. Cumpre o seu propósito de alimentar o meu corpo físico. Porque as minhas emoções é outra forma de alimentar. A minha mente é outra forma de alimentar. Não é com a comida, né? Então, tá tudo ligado, veja, né? Tá tudo ligado. Pois é, o sentimento de culpa, né? Do excesso. E aí, com esse sentimento de culpa, a culpa é uma emoção desconfortável, é uma emoção ruim, que me causa desconforto emocional, e aí eu volto a buscar a comida. Porque eu quero aliviar aquele desconforto emocional que eu não sei o que fazer, como eliminar, como aliviar. Né? Até que daí eu tenho duas opções. Eu como, eu tomo remédio. Só que essas duas não são as mais saudáveis. Existe uma terceira, que é autoconhecimento, que é aprender a gerenciar as suas emoções, que é fazer terapia. Então, terapia não é para gente louca. A gente louca vai no psiquiatra ou vai direto no manicômio lá, né? Ser observado e tomar remédio fortíssimo. Terapia é para as pessoas que querem aprender a lidar com as suas emoções, que querem tratar a sua saúde emocional. É isso que a gente faz na terapia. O psicólogo ele é o médico das emoções. Né? Então, se eu estou com uma dor emocional, não importa o tamanho que ela seja. É que nem eu estou com uma dor na minha unha, eu vou procurar ajuda para resolver a dor. Então, eu vou ficar sentindo dor. Até posso tentar sozinha, mas se eu vi que está piorando, eu vou no médico, ou no especialista, né? Na manicure, na pedicure, enfim. Eu vou no especialista para aliviar aquela dor. Por que a dor emocional as pessoas ficam ali remoendo, ficam sentindo e não buscam ajuda, né? É gerar muitas dores físicas, né? Até gerar uma doença física, muitas vezes, né? Essas doenças que tem, que ninguém sabe a causa, né? Como, por exemplo, a fibromialgia, né? A fibromialgia é um excesso de autocrítica. É a pessoa que faz tudo, ela tem que fazer tudo, porque ela tem muito medo de ser abandonada e rejeitada pelos outros, porque ela tem baixa autoestima, ela tem traumas e feridas de abandono. Então, para não dizer não, para não desagradar, ela faz tudo, ela abraça mais do que ela dá conta, ela não consegue dizer não. E aí isso começa a ficar pesado, e aí o corpo reclama, dizendo tá doendo tudo. Para de fazer coisas, para de pegar responsabilidade. Você não vai dar conta. O corpo está dizendo isso. O corpo fala, né, através das manifestações, né? E uma dor no estômago, uma dor, como você falou, né? Nós somos tudo está integrado, né? Então não tem como classificar uma coisa separada da outra, né? Que é o corpo, a mente e o espírito formam a nossa alma, né? Então todos precisam estar em harmonia, né? E para o pessoal que está chegando agora, vocês podem estar enviando. Foram 45 minutos. Acabou o tempo. Não, vamos lá, da minha parte tá tudo. Vocês podem estar enviando o aviãozinho aqui, ó, para mais pessoas, tá? Que no final a gente vai anunciar aqui um presente que tem para vocês. Então, mais pessoas podem estarem cientes desse presente, né, que a Dani vai oferecer para vocês, né? Que é uma sessão experimental de terapia, tá? E também vocês podem enviar os coraçãozinhos, né? E vocês podem deixar algum comentário aqui, se vocês estão gostando da live, né? Se faz sentido, alguma coisa que vocês se identificaram, algum ponto, né? Para a gente comentar, né? Sobre algum ponto aqui, né? E a gente pontuamos algumas coisas aqui, né, Dani? Um ponto assim, ó, que tu poderia colocar, né? Depois a gente pode falar um pouco sobre a gratidão também, né? Mas o primeiro, assim, ó, como eu identifico, né? Eu acho que já deu para dar uma boa palhinha sobre isso. Mas como eu identifico quando eu estou, assim, numa sobrecarga, quando eu sinto, assim, que realmente, né? Eu não preciso esperar que a dor, né, esteja latente. Por exemplo, uma dor de dente, né? Ninguém consegue aguentar uma dor de dente, né? Não, eu vou esperar uma semana, se não passar essa dor de dente, eu vou procurar um dentista. Mas quem é que consegue, né?
Então, não precisa deixar que a coisa se torne urgente, né? Como eu identifico, assim, quais os pontos, né? Quais não me vem a palavra, né? Mas os sinais, né? De que eu preciso, né? Sim, então assim, isso que você falou é o que acaba acontecendo hoje em dia, né? As pessoas esperam a dor de dente estar insuportável para buscar ajuda, né? Então espera a crise do pânico, espera a depressão profunda, espera surtar, fazer um comportamento às vezes de raiva impulsivo, né? Ou uma doença física, uma úlcera, uma doença forte, para buscar ajuda. Quando isso acontece, o processo de cura ele é muito mais demorado. Ele necessariamente precisa de medicamento. O medicamento te anestesia por um tempo, é como se fosse uma UTI, né? Então, assim, estourou o vaso. Então, assim, eu não vou buscar lá a causa, eu não vou fazer um exame para ver o porquê que o vaso estourou, eu vou direto estancar esse vaso. Então, a primeira coisa é resolver o problema que está urgente. Então, quando você chega no transtorno, chega numa situação de crise emocional, a primeira coisa que tem que ser feita é tomar medicamento para estancar. Só que muitas pessoas também param ali e não vão fazer o exame para entender por que a veia estourou. Ah, parou, então tá, agora eu volto para cá e continuo da mesma forma. Né? Vai estourar a veia de novo lá na frente, talvez pior. Então, essa pergunta ela é excelente. Quando buscar ajuda? O mais rápido possível. Por quê? Porque quanto mais rápido você for buscar ajuda, melhor para você prevenir, você consegue prevenir de chegar em crises, né? Mais rápido a gente resolve, mais fácil é de resolver, porque eu tenho tempo para buscar a causa e ir direto na causa. Não vai nunca chegar naquela crise, tá? Então, quando? Quando você estiver sofrendo. Sempre. Estou sofrendo? Ah, terminei um relacionamento, estou no relacionamento e não tá legal, não paro de brigar, isso está me incomodando. Busca terapia. Ah, estou me sentindo impulsiva, quero me controlar, e quando eu vejo não controlo, nesse exemplo, né, de brigar com os filhos, que foi o que aconteceu comigo quando eu busquei terapia, o meu sintoma foi esse, eu não queria brigar com as minhas filhas e eu não conseguia não brigar, eu estava explodindo com elas, criancinha pequenininha, imagina, hoje elas têm 5 e 8 anos, né, então elas eram, 1 ano tinha pequenininha, na minha crise existencial, que eu digo. Então foi isso que, não, eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo controlar, eu não quero ter um comportamento, mas eu tenho alimentação, né? Quando eu trabalhei com a questão de emagrecimento, era isso. Eu quero emagrecer, quero fazer dieta, quero começar na academia, vou seguir essa orientação aqui do meu coach. Mas eu não faço. E não consigo fazer. Não sei por que eu não faço. Quando eu vejo, comi. Isso é o motivo para a terapia. Você quer fazer algo e não faz. Por quê? Porque são suas emoções. Eu adoro, que é assim, ó. Tudo que a gente faz é para mudar a maneira como a gente se sente. Tudo que eu faço é para mudar a maneira como eu me sinto. Então, se eu estou fazendo, tendo comportamentos, tendo ações que não estão me trazendo um resultado bom, eu estou tendo aquele comportamento para mudar como eu estou me sentindo. Então, onde é que eu vou buscar ajuda? Controlando, segurando o comportamento, não vai resolver por muito tempo. Eu tenho que buscar ajuda entendendo a minha emoção, que é o que está causando aquele comportamento. Então, eu vou no médico, no especialista de emoções, para entender por que eu estou me comportando dessa forma. Como que eu faço para administrar o meu tempo? Eu estou ficando assim estressado, não durmo direito. Eu vou dormir e fico com insônia, não paro de pensar, não consigo aquietar a minha mente. Isso está te atrapalhando? Está te incomodando? Sim. Busca ajuda. São esses motivos os melhores. Porque daí é rápido, você aprende logo, não precisa sofrer aquela dor forte, não precisa ir para emergência, para UTI, né? Você consegue prevenir e consegue ficar bem, porque a gente não está aqui para sofrer. O sofrimento faz parte da nossa vida, ele tem um propósito. Eu tenho um propósito também, mas ficar sofrendo não é inteligente. Ficar sofrendo é autopunição, é excesso de culpa que carrega, porque a gente está aqui para ser feliz, a gente está aqui para evoluir, para crescer, né? Para ser melhor a cada dia, nem que seja 1% por dia. Então, esse é o caminho saudável. Né? Todas as nossas emoções, né, que tudo começa ali, elas são importantes. Vamos pegar, por exemplo, o medo, né? Imagina, se a gente não tivesse o medo ele também vem para nos proteger. Só que o excesso de medo ele nos trava, né? A ansiedade ela vai impulsionar, ela vai nos tirar a gente da zona de conforto, né? Tô ali, né? Boas, né? Mas quando for de forma exagerada, então
precisa identificar isso, né, com o profissional. E até você contou teu testemunho pessoal, né, que você buscou ajuda. Eu era uma pessoa assim, ó, que eu já convivi com várias pessoas da minha família que tiveram depressão e já vi outras pessoas também. E eu olhava assim e pensava, nossa, mas como essa pessoa tem depressão? Ela tem tudo, né? Eu olhava, né, de fora e olhava e via assim, não, ela tem tudo, ela tem tudo que ela precisa, né? E eu fui ter uma experiência, né, de depressão pós-parto, depois do meu segundo filho. E eu olhava assim e pensava, por que que eu tô assim se eu tenho tudo? De fato, realmente, Victor foi uma criança planejada. E eu tinha tudo. Eu tinha apoio da família, eu estava bem financeiramente, diferente de quando nasceu minha primeira filha. Ou seja, eu não conseguia encontrar um motivo para estar assim. Claro, a gente sabe, né, que também tem a questão hormonal, né, Dani, né, né, então foi uma situação, né, que para mim, por exemplo, o primeiro parto meu foi parto normal. O segundo foi cesárea. Então, eu já vi essa diferença hormonalmente falando. Para mim, eu e teve essa situação que eu acredito que interferiu também. O que eu fiz? Eu busquei ajuda imediatamente, tá? Por mim e principalmente também por uma criança, né, que estava ali com 20 dias e eu já identifiquei que não era eu. O que eu senti? Eu não sentia ânimo, tudo que eu queria era ter aquele filho e eu não tinha vontade de cuidar dele. Eu não conseguia dormir e estava caindo de sono. Eu não tinha vontade de comer e estava com muita fome, muita dor no corpo, acordava sugada. Então, esse foi o que eu senti. De repente, tem alguém aqui que está convivendo com alguém, ou já passou por isso, nem sabe. Então, eu já vi, não, essa não sou eu, né? E procurei ajuda, fiz terapia, tive que tomar medicação, mas bem fraca, né? Porque no caso ali eu precisava, né? Atender essa criança, né? E, eu tratei, e hoje, assim, ó, me libertei, né? Já faz muito tempo, claro, né, que isso aconteceu. Mas por que aconteceu isso comigo, né? Eu pensei, pô, Deus, por que isso, né? E, e hoje eu consigo enxergar as pessoas, né, que passam, que já passaram, né, por esse problema, por essa situação de uma forma diferente. Então, tudo que acontece contigo, como a Dani falou, é para te ensinar alguma coisa, é para você ter um olhar diferente com as pessoas, ter um sentimento diferente, né? E ninguém está livre disso, de passar por algum momento, né? Por essa situação. E uma das coisas que agora, recentemente, uns anos atrás, eu fiz um curso, então eu busco sempre, né? A gente tem que buscar, né, Dani, esse conhecimento, a gente tem que buscar informação. A informação, ela está à disposição. Tudo que a gente procurar existe, só que a gente tem que buscar, né? Fazer, e uma das coisas que eu tenho exercido é a gratidão, né? Então eu tenho um caderno da gratidão. Depois pode comentar mais sobre isso também. E eu tenho vários cadernos. Esse aqui é o caderno que eu comecei esse ano, né? Um caderninho bem simples, ó. Vocês podem ver um caderninho simples. E todos os dias eu escrevo, olha, a quantidade de coisa que eu já escrevi, né? Esse ano, todos os dias, né? Comecei esse ano. E eu não preciso escrever muita coisa. Eu coloco ali 3, 4 coisas que eu sou grata que aconteceu nas minhas últimas 24 horas, né? E isso tem feito uma grande diferença, né? Porque quando a gente é grato, a gente muda o nosso estado de espírito. Não tem como você estar exercendo a gratidão e você tá negativo, tá triste, né? E eu não vou dizer que a gente não tem esse sentimento, mas quando a gente desenvolve, a gente faz esse esforço logo ao acordar, né? O teu dia ele vai ser mais leve. Não, você vai ter desafios, com certeza, eles fazem parte, né? Mas essa parte da gratidão, como o Dani que tu vê ali, que pode mudar o nosso modo de ver a vida. Essa é a resposta, né? A gratidão muda o nosso modo de ver a vida. A depressão é uma doença que não tem ainda, ninguém sabe a causa da depressão. Não tem uma explicação
qual é a causa. Pessoas que sofreram abuso têm depressão. Não, tem gente que sofreu abuso. Não tem, tem gente que não sofreu e tem. Pessoas que têm, que nasceram numa família ou que têm sei lá, o DNA, não sei das quantas. Não, não tem, não há, não se sabe, né? Então, por isso que a gente busca o tratamento, porque a causa eu não sei. Mas vamos pensar assim, se está tudo interligado, emoção, pensamento com sentimento, com o meu corpo físico, se eu tenho uma alteração química no meu cérebro, né, que gera eu não consigo ser feliz, eu não tenho ânimo, essa tristeza, ela é química, como você falou ali, hormonal, né? Se eu tenho isso hormonal, o que causou? Não sei, será que começou no físico? Ou será que começou no pensamento? E às vezes não é um pensamento consciente, é um pensamento inconsciente, ou seja, são coisas que você pensa e nem se dá conta que está pensando, né? São coisas que estão no teu inconsciente que quando nasce um filho vem à tona. Então, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, só que eu sei que se eu começo a pensar coisas boas, automaticamente eu sinto coisas boas e vice-versa. Veja um filme. A gente está assistindo um filme. Se o filme é romântico ou se é um drama, eu choro. Mas não sou eu que estou lá no filme. Eu choro, né? Mas tem gente que não chora, mas sente, né? Não sou eu que estou no filme, é só um filme. Então, por que a gente se emociona? Por que a gente sai do cinema assim, ou apaixonado? Ou se é um filme de guerra, por que a gente se assusta, a gente fica tenso na cadeira? É só um filme. Só que tudo que eu penso, eu sinto, tá ligado, né? Então, se eu tenho um pensamento positivo, um pensamento olhando um foco, né, um modo de ver a vida, olhando o copo cheio, olhando aquilo que eu já tenho, que a gratidão faz. A gratidão faz eu olhar, nossa, eu tenho saúde, nossa, eu tenho 5 dedos na mão, eu tenho um braço, eu poderia não ter um braço. Que gratidão por eu ter um braço. Então eu olho o copo cheio. Quando eu não pratico a gratidão, não tenho esse hábito, eu tenho uma tendência a olhar o copo vazio, porque quando a gente liga a televisão, é só notícia ruim. A gente conversa com pessoas e a forma das pessoas terem atenção, às vezes é contando o drama delas. Às vezes tu conta um, ela conta maior ainda. Desculpa de quem tem um drama maior. Então, a nossa cultura, ela é meio que negativista, assim, ela é meio do perigo, né? Cuidado, olha os assaltos, olha a chuva. É muito negativa. A gente está imerso nessa cultura, sabe? Então, se eu não tiver consciência e despertar, como é a palavra que você usou, para isso, e dizer, não, peraí, tudo bem, tem um monte de problema, um monte de coisa ruim, mas também tem um monte de bênção, também tem um monte de coisa para ser grata, né? Por mais que a vida seja difícil, perdi a pessoa que eu mais amo, perder um filho, por exemplo. Imagina, deve ser a maior dor do mundo. Não querendo que isso é maior ou menor, mas ok, foi algo horrível e a maior dor do mundo. Mas ainda assim eu tenho o braço. Ainda assim eu tenho de ter perdido o filho e o braço, né? Então eu poder olhar é uma postura diante da vida, sabe? É um modo que eu vejo a vida. Eu posso olhar para os desafios e achar que eu sou uma vítima, que eu sou uma azarada, que Deus me abandonou, que tudo dá errado na minha vida. E aí eu entro nessa onda de negatividade, aí eu sinto negatividade. E aí eu me comporto de uma forma negativa que atrai mais eventos negativos, porque se eu sou negativa com uma pessoa, a reação dela vai ser negativa para mim também. E eu entro num looping negativo. E aí eu vou entrando, vou entrando, vou entrando, e quando eu vejo, eu estou em depressão. Ou em crise de ansiedade, que a ansiedade vem do medo, né? A depressão vem da tristeza. Então eu fico ali alimentando e achando que isso é normal, não me dou conta. E quando vê, eu estou numa crise dessas, né? E aí eu vou lá para a UTI. Então, quando eu pratico a gratidão, que é uma das coisas, uma das dicas, eu acho, para deixar aqui, para cuidar da saúde mental, é isso, é praticar a gratidão, é olhar o copo cheio. Por pior que esteja acontecendo tudo na tua vida, só vai mudar quando você mudar. Você muda primeiro. As coisas aí fora não vão mudar. As pessoas não vão mudar para te agradar. Mas quando você muda, a tua volta muda, o teu entorno muda, porque é ação e reação. Então, quando eu pratico a gratidão, eu escolho conscientemente olhar para o que eu tenho de bom, e são as pequenas coisas, são as coisas simples, é um dia de sol ou um dia de chuva, porque tem bom no sol, tem ruim no sol, tem bom em estar chovendo e tem algo ruim em estar chovendo. Sempre vai ter os dois lados. Mas eu escolho olhar o lado positivo, não ignorando, não vivendo no mundo da fantasia, sabe? Mas escolhendo por consciência, dar foco no positivo, né? Então, isso é uma forma de eu manter o meu padrão de pensamento positivo.
uma das formas de cuidar da saúde mental é observar e cuidar dos pensamentos, né? Observar e cuidar. O que eu ando pensando? Estou me sentindo assim? O que eu ando pensando para me sentir assim? Qual é a preocupação? O que está ocupando a minha mente para eu me sentir assim? Então, eu preciso observar os meus pensamentos. E eu posso, a qualquer momento, escolher trocar. Se eu escolho agradecer, se eu escolho mudar o meu foco, automaticamente, imediatamente, eu mudo como a forma que eu estou me sentindo. A gente tem esse controle, né? Então, eu digo assim, para depressão, gratidão. Tá com depressão, tá com sintomas, tá desanimado, sem força, sem energia, muda o teu ponto de vista, vai agradecer mais. Para a ansiedade, que é o Brasil, né, o país mais ansioso do mundo. A ansiedade, ela vem do medo, ela começa com medo. Medo de algo vai dar errado, medo de passar vergonha, medo de morrer, medo de ser humilhado, medo de ser abandonado, são diversos medos. Medo de fracassar, medo de ser pobre. Um dos grandes medos é o da rejeição, né? Sim, o medo de não pertencer, né? Nossa, não pertencer a algo, a um grupo, é um medo vital para a gente, né? Então, esses vários medos que a gente vai sentindo, eu fico olhando para o futuro com medo, achando que eu estou sendo, prevenindo alguma coisa, né? Isso vai aumentando, é um pensamento negativo sobre o futuro. Então, a origem é a emoção natural que você falou antes do medo. Medo é normal, todo mundo tem. Mas se eu fico alimentando com pensamentos negativos, ele vira uma ansiedade, né? Essa que você coloca que a gente precisa observar, vigiar. E tem uma escritura na Bíblia, que agora eu não vou saber aonde que é, mas que fala assim, ó, olhai e vigiai, né? Então, o que é esse olhar e vigiar? Não é, né, ou ver se tem alguém da tua casa para roubar. Não! Ó, os piores ladrões estão aqui dentro, que são os nossos pensamentos. Então, se a gente não aprender a fazer uma contestação dos pensamentos negativos através dessa vigia, né? Dessa vigília, que tem que ser constante, né? Desde como eu vou agir com meu filho, como eu vou chamar a atenção dele. Também tem que vigiar. Primeiro, bom, deixa eu elaborar, pensar o que eu vou falar, né? E aí vai se criar uma vibração, porque tudo é energia. Eu costumo dizer que às vezes cai alguma coisa no chão, como que isso aí caiu, quebrou? É energia, tudo é energia. Então, se a gente está numa vibração negativa, a gente vai atingir aquela energia negativa que está por aí, vai atrair ela. Se for positiva, vai atrair, né? E então esse ponto, né, da gratidão, ele é maravilhoso, né? Eu ia falar outra coisa, mas me fugiu agora. Mas deixa eu só agradecer, né, o pessoal que está com a gente na live até agora. Fiquem, né? Ainda pode convidar mais pessoas. A gente está quase finalizando, né, Dani? E gratidão pelos comentários também que vocês colocaram aqui. Eu não consegui ler, né? Mas o pessoal que está na live aí foi acompanhando, né? Muito obrigada ali pelos comentários, né? E, bom, então uma das colocações aqui, né, que ficou forte para mim aqui, e vocês podem colocar aqui o que mais chamou a atenção de vocês. Escrevam ali. Eles vão colocar aqui, mas lembra que o presente que eles vão ganhar tem a ver com isso. Então, eles, né, para eles prestarem atenção aí e repetir esse comentário que vocês estão falando aí nos comentários, né? Exatamente. Então, o presente, né, a Dani já colocou aqui. Ela vai oferecer uma sessão experimental, eu anotei aqui para não falar errado, uma sessão experimental, né, de terapia, né? Então, você vai ter essa conversa, ela vai identificar, talvez, muitas coisas ali, né? Então, vai ser muito bacana. Vai ser um presente para todos que comentarem a live que vai ficar gravada, tá? Deixa lá um comentário, você tem que comentar alguma coisa. Fala o que você achou, o que mais chamou atenção, né? O que você mais gostou. E isso tem que ser até amanhã, ao meio-dia, tá? Eu vou cuidar isso. Se for depois desse horário, a gente tem o controle ali, né? Não ganha mais. Então, no que salvar, já vai lá e garante e deixa o teu comentário, né? Então, gratidão, né? O pessoal que está colocando aqui, né? Os comentários, né? Aqui alguém coloca sobre o reclamar. Então, reclamar, né? Quando se fala
Quer dizer que tu tá repetindo, né? E clamar, tu tá pedindo. Então, tu tá clamando mais do que aquilo que tu tá reclamando. Então, tu vai ter em dobro, né? E nós somos perfeitos em reclamar, né? Então, é muito... Quando a gente vê, a gente já tá reclamando, né? Então, exercer esse cuidado, né? De não reclamar, ele é muito, muito importante também, né? E se o pessoal tem mais algum comentário também para deixar, não sei, Dani, se tu quer comentar mais alguma coisa aqui, a gente... Algumas dicas, assim, né, para que as pessoas possam prevenir. Então, eu já falei aqui da importância de buscar ajuda cedo, né, de buscar terapia para se dar conta disso. Na terapia, a gente vai fazer um pouco disso aqui, esse tipo de conversa, esse tipo de observação, né? Então, é muitos insights, nunca fiz isso, vou mudar isso na minha vida, não estava prestando atenção nisso. E aí você vai mudando comportamentos e pensamentos, né? Além, claro, de tratar feridas emocionais, enfim, aprofundar, dependendo de cada caso. Mas, assim, para o dia a dia, né? O que eu acho que é uma mensagem, assim, sabe? Para poder ajudar todo mundo, mesmo quem não pode fazer terapia ou ainda tem preconceito, né? O que eu quero deixar de mensagem, né? Então, a gente já falou aqui da importância da gratidão, explicando por quê. Só que tem várias dicas, não é só uma, né? Isso é um ponto. Né? Eu posso ser grato, mas ainda assim sofrer de ansiedade. Então, a gratidão me ajudou lá a sair da depressão, a não entrar em depressão. Mas e a ansiedade? E esse medo do futuro? Então, tem outras dicas que eu quero dar, né? Então, vou começar assim das mais básicas, que é cuidando do corpo, tá? Quando a gente cuida do nosso corpo, o autocuidado, ele é uma forma de prevenir as doenças emocionais. Porque eu estou dando mensagem para o meu corpo de que eu sou importante. Então, o autocuidado, desde cuidar da atividade física, desde cuidar da forma física, do peso, né, da saúde, de ir no médico, cuidar da alimentação, né? O que eu coloco para dentro de mim, o que eu coloco para dentro, em todos os aspectos, o que eu coloco para dentro, fisicamente falando, quais são os nutrientes, aquilo que eu estou colocando para dentro é positivo ou negativo, me ajuda ou me atrapalha no meu corpo físico, porque o meu corpo físico está ligado ao meu pensamento e à minha emoção. Já começamos aqui falando disso. Então, eu preciso cuidar do que eu vou comer. É importante isso para a minha saúde emocional, não só para a minha forma física e estética, para a minha saúde física e emocional. Cuidar do que eu estou comendo, tá? Então, escolher alimentos bons. Depois, escolher alimentos para a mente bons. Cuidar do que eu estou pensando, do que eu estou assistindo, no que eu estou focando, com o que eu estou alimentando a minha mente, com quem eu estou conversando, com o que eu estou alimentando a minha mente. Eu estou lendo um livro positivo, eu estou assistindo uma live que vai me acrescentar e vai fazer eu sair melhor. Eu estou lendo, assistindo um filme, um documentário que está me passando informação, às vezes né, um vídeo no YouTube, um curso, ou estou lá vendo novela, vendo um jornal, que, claro, a gente tem que estar informado, mas às vezes a pessoa fica vendo tanta coisa negativa que ela fica com mais medo e ela nem sabe de onde vem o medo. Porque nunca fui assaltada, mas de onde eu tenho tanto medo? E às vezes é dessa poluição mental, né? Da qualidade do que eu estou botando para dentro em termos de pensamento, né? Então, fazer atividade física, também já falei, quando a gente mexe o corpo físico, a gente mexe com a química cerebral e, consequentemente, com as emoções. Então, sim, sai de casa, não se isola, não fica ali parada, né? Se movimenta. O movimento do corpo físico, ele também representa um movimento de energia, ele representa um movimento de vida. As coisas na minha vida mudam quando eu me mexo, quando eu saio do lugar. Em todos os sentidos também aqui, né? Eu estou literalmente e também metaforicamente, né? Então, sair do lugar. Outra dica super importante, que é bem comum em quem tem problemas emocionais, todos temos, né? Mas quem tem transtornos, quem chega a ter crises, tá? Porque problemas emocionais todos temos. Não se compare. Hoje em dia, com o Instagram, a gente fica olhando a vitrine dos outros e comparando com os nossos bastidores, né? Então, a gente vê o bastidor da gente e olha a vitrine do outro e compara. A gente vai se sentir sempre pior que os outros, sempre ruim, sempre inadequado, sempre insuficiente. Então, não se compare, né? Cada pessoa tem os seus desafios, tem o seu caminho de evolução, tem as coisas boas e as ruins que acontecem, todas elas. Agora, se ela mostra só a boa, não quer dizer que não tem ruim, né? Então, a tua vida também, se você está olhando só para as ruins, acredite, tem muita coisa boa, você que não está vendo. Então, todo mundo tem coisas boas e ruins. E é muito pessoal. Não existe melhor nem pior. Eu falo muito para as minhas filhas, assim, sabe?
Filha, não existe melhor ou pior, só existe diferente. Por que melhor? Que julgamento é esse que a gente fica o tempo inteiro julgando, né? Melhor, pior, bom, ruim. É só diferente. É tão mais. Acalma o coração pensar que só é diferente, não é melhor nem pior, bom, ruim, né? Tem um ponto também, né? Que a gente precisa ter esse olhar de não se comparar, porque nós somos filhos do Pai Celestial, nós somos filhos de Deus. E para Ele, nós somos seres únicos. Cada um de nós tem um valor especial. A nossa alma, nós, como seres, nós somos, né, especiais, então não tem por que a gente se comparar. Porque para Deus, nós somos todos, né, temos o mesmo valor, não tem, esse é mais, esse é menos. Não, para Deus nós somos todos iguais. Todos nós temos a mesma capacidade, né? E ali quando a gente fala, né, uma forma também de gratidão é a oração, né? Porque quando a gente ora, a gente agradece e a gente pede, né? Então a gente faz uma conexão com o nosso Pai, com o nosso Criador, que Ele quer o melhor para nós, né? Então, quando a gente tem esse sentimento de gratidão e a gente consegue vencer o nosso medo, a nossa ansiedade, é porque a gente está entregando 100% da nossa fé inabalável, a nossa confiança nele, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer tudo sozinho. Não, eu vou por mim mesmo. Mas quando a gente coloca Deus, como eu sempre falo, né? Deus é o nosso CEO da nossa empresa. Ele não vai te desamparar, né? Então, como diz na Bíblia, né, aquela escritura, que os lírios do campo, eles não trabalham e eles têm a melhor roupa, a roupa mais linda, né? Os pássaros também não trabalham, mas eles conseguem se alimentar. Então, essa ansiedade, Dani, que tu coloca, né, que eu não sabia que esse dado tão forte aqui no Brasil, né? Essa ânsia, a gente precisa melhorar a nossa espiritualidade. Eu não estou falando de religião aqui, nem a Dani. Espiritualidade, nós precisamos ter essa conexão com o divino, porque muitas vezes a gente quer todas as coisas aqui no físico, quer melhorar o corpo, quer melhorar e aqui, e acolá, mas não cuida do espiritual, que é o nível mais superior, né? Então, lógico que se você olhar, né, para esse ângulo que tu coloca, que eu achei fantástico, né, que tudo está integrado, né? Então, se Deus te deu um corpo, que é o lugar, a casa que tu tem para morar, por que que você não vai cuidar? Por que que você vai dar o pior combustível para ele? Se Deus criou todos os alimentos também para você fazer as melhores escolhas, né? E aí Deus colocou tudo de melhor para nós, né? E aí a gente acaba o quê? Se autolimitando através das nossas crenças e coisas que muitas vezes a gente ouviu lá quando a gente era criança, de um pai, de um familiar, de alguém que a gente respeitava, ou até mesmo de um educador, e aquilo, né, ficou ali no teu inconsciente, no teu subconsciente, né, que ele é 95%, né, das nossas escolhas, né, ele já rapidinho, né, decide. E então a gente pode destravar tudo isso, né, através de escolhas conscientes. E a terapia, tenho certeza que ela pode ajudar muito, né? E como uma dica, né, além do que tu colocou ali também, como que eu posso, né, mudar, além de tudo isso, colocou a vibração, escutar uma boa música, ter um grupo de pessoas positivas para você se integrar, né? Então, vou citar um exemplo aqui do nosso espaço Vida Saudável, né? Então, a gente tem ali uma amizade que a gente criou entre os participantes. E ontem mesmo ali eu levei o meu violão para lá, né? E tem uns que tocam assim por esporte, né? E aí o pessoal começa a tocar, e um toca, o outro toca um pouquinho e começa a cantar. Então vira um almoço com música ao vivo e é muito divertido. E isso também é algo saudável, né? É prazeroso, né? Então ter esses relacionamentos. E ali não tem notícia ruim, né? Às vezes, claro, saem umas conversas, né? Mas procurar sempre, né, puxar para o positivo. Então, essa comunidade também, ela faz falta hoje, né? Ter essa comunidade. E essa comunidade pode criar também através de um time que tu vai jogar, né? Fazer um esporte. Então, tem várias formas, né?
Herbalife, a gente tem, né, os espaços de vida saudáveis que são uma forma de comunidade, né? Então, acho que é isso, né? E também, deixa eu ver aqui, minha nossa, já se foi. Olha, a gente já tá com 21 e 16, né? Então, acho que a gente já pode ir encerrando, né? Senão eu vou tomar todo o teu tempo hoje. E acho que para nós finalizar, né? De repente, comentar rapidinho alguma coisa sobre o propósito de vida, né? Que eu acho que tem a ver com esse trabalho, né, de terapia existencial que você trabalha, né? E depois quero deixar um recadinho por último ali, a gente já encerra. Um dos antídotos para o medo, né? A ansiedade, ela vem do medo. O antídoto para o medo, do medo, é a fé. Então, quando eu acredito em algo maior, quando eu acredito em algo que eu não estou vendo, eu consigo ter um antídoto contra o medo. Desculpa. Ter um propósito de vida, saber o que eu vim fazer aqui, qual é o sentido da minha vida, faz toda a diferença. Porque quando eu acho, eu não tenho isso claro, eu não sei, e eu acho que eu vim aqui para enriquecer, para ser bonita e jovem a vida inteira, e sei lá, para. Geralmente é isso, né? É dinheiro, né? É beleza, aparência, né? Fama. A vida inteira atrás disso, por exemplo, ou de encontrar alguém, eu vim aqui para achar alguém, um namorado, um marido, para ter alguém para a vida inteira. E eu passo uma vida inteira atrás de relacionamento e buscando relacionamento, como se aquilo me preenchesse. Então, isso é falta de autoconhecimento e de propósito. Quando eu tenho essa fé em algo maior, essa fé de que eu estou aqui por algum motivo, existe um propósito atrás de tudo que me acontece. Nada é por acaso. Qual é o meu propósito? Qual é o propósito do acidente da minha vida? Qual é o propósito do trabalho da minha vida? Qual é o propósito da minha mãe ser desse jeito na minha vida? Qual é o propósito de eu só encontrar homens desse jeito na minha vida? Tudo tem um propósito, que é evoluir, né? Evolução, aprendizado e evolução. Quando eu tenho essa clareza disso, eu consigo olhar para as coisas buscando o propósito delas, buscando o meu propósito, a gente amplia a nossa consciência. E aquelas coisinhas pequenininhas que mexiam tanto com o nosso emocional, elas passam a não mexer mais. Viu que a gente encontra paz de espírito. Quando a gente está no lugar certo, no nosso lugar, entendendo por que eu faço as coisas, olhando para a vida de uma forma mais positiva ou com essa amplitude de consciência, a gente encontra paz de espírito. Não é que a vida fica tudo bem. Até fica Sim. melhor, porque quando eu vibro, né, numa emoção mais positiva, vibro na paz, eu não atraio coisas negativas, mas acontecem porque faz parte do processo da vida, né? A gente não tem controle de tudo, né? E cada pessoa tem os seus aprendizados, o seu caminho evolutivo, ele é muito único, porque nós somos seres únicos, né? E entender esse propósito, encontrar fazer uma análise da minha existência, entender o que se repete, quais são os pontos de maiores aprendizados, quais são os pontos de maior dor, onde eu devo ir, o que eu tenho que fazer para ter uma vida com sentido. Então, eu encontro paz de espírito. Então, esse é o trabalho da análise, esse é o propósito da análise existencial, encontrar isso, né? E aí, claro, para a gente chegar nisso, eu vou ter que aprender a inteligência emocional, eu tenho que entender para que servem as emoções, eu tenho que olhar para a minha história com amorosidade, não com revolta nada. Toda uma cura aí de traumas e de história de vida que a gente faz na terapia. A gente ressignifica essa história, né, para mudar o meu ponto de vista diante da vida. E quando eu mudo o meu ponto de vista diante da vida, eu mudo a minha vida. E quando a gente muda, isso afeta as pessoas que estão na nossa volta, muda as próximas gerações, né? Porque você falou lá no início que a gente traz geneticamente cargas emocionais. Nossa, eu fico imaginando o que os nossos antepassados passaram. As nossas mãezinhas da época. Nossa, vão todos para o céu. Se hoje em dia, né, a gente reclama. Imagina, Dani, não tinha nem fralda descartável. Não, não vamos longe, né? Não tinha energia elétrica. Nossa, e fora todas as coisas. Enfim, né? A gente fica horas aqui. Ficaria
horas aqui falando, né? Então, tudo isso a gente vai trazendo, vai somatizando, né? Mas realmente, assim, foi fantástico, né? Vai ficar gravado e foram informações, assim, valiosas, né? Só gratidão mesmo, né, Dani, pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, pelas informações que foram passadas aqui. E o Instagram da Dani, né? É Dani Moser Oficial. Se quiser escrever ali no chat, né? Então, quem quiser também procurar a Dani, conhecer mais um pouquinho sobre o trabalho dela, alguma coisa que você sentiu que precisa destravar. Todos nós, né, temos alguma coisa que precisa destravar, né? Vai ser maravilhoso, né? E a gente precisa realmente ter esse olhar diferente, né, para nós mesmos, né? E também quero deixar um recado aqui bem importante, né? Que nós vamos iniciar, né, um grupo de maratona saudável no dia 6 de fevereiro. Então, a gente está retomando, ali tem um período de férias e agora a gente está retomando, né, o que é essa maratona? É uma maratona saudável, né, onde a gente trabalha, né, a conscientização de mudanças de hábitos alimentares, né? A gente procura trazer uma motivação para que as pessoas façam atividade física, temos um grupo, né? E é um desafio de perca de peso, né? E a gente sabe que nada se muda de uma hora para outra. Então a gente faz desafios, né, de 10 dias e quem quiser saber mais também sobre isso, depois pode estar chamando, né, no direct, né? E então acho que era isso, né, Dani? Quer complementar mais um pouco? Agradecer pela oportunidade, né? Eu não estou fazendo, não ando fazendo lives mais, porque as crianças estão de férias também, então eu estou em casa com elas de noite, quando a gente fica mais juntinho, que de dia eu atendo, né? Então eu quero te agradecer pelo convite, que jamais, jamais eu diria não para você, para você e para o Paulo, foram pessoas muito importantes na minha vida, e vocês têm um uma presença muito importante na minha história de transformação e de evolução, né? Vocês fazem parte de momentos de grande virada na minha vida, de grandes viradas de chave, de grandes saltos de evolução. Vocês fizeram. Então, eu sou muito grata a vocês e quero deixar isso publicamente aqui registrado, né? E agradeço pelo convite também, pela confiança, né, que vocês sempre prestaram em mim, sempre tiveram essa confiança no meu trabalho, enfim. Gratidão, obrigada pela oportunidade. Espero que a gente tenha conseguido atingir o nosso objetivo, que é tocar o coração das pessoas para que elas possam encontrar aí esse equilíbrio emocional tão bom que é, né? Sim, eu acredito que sim, né? Que a gente conseguiu tocar e com as tuas colocações, a forma como você abordou, né? Então a gente só tem a agradecer, eu e o Paulo, né? A gente gosta muito de ti, né? Do Duda, né? Que é o esposo da Dani, das meninas também. E gratidão mesmo, né? Por todos que ficaram aqui também na live, que fizeram parte, né? Senão essa live não iria acontecer, né? E muito obrigado, que Deus te abençoe, abençoe tua família, Dani, e que tu possa cada vez, né, mais levar esse conhecimento, né, esse propósito, né, desvencilhar essas crises existenciais que as pessoas têm, né, e pode sempre contar com a gente também, né, e tamo junto, né, e uma boa noite para todos, fiquem com Deus.